بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Deus, Altíssimo seja, rogamos a sua paz e a sua bênção ao seu mensageiro Muhammad, a todos os mensageiros enviados antes dele, a todos os seus companheiros e seguidores. No dia de hoje, damos continuidade à nossa reflexão, às nossas aulas, às nossas conversas sobre a crença, al-aqida. E no dia de hoje, o nosso assunto é muito importante e é sobre um dos pilares da crença. Como a gente já havia antecedido, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, citou os pontos de fé, citou os pilares da crença. Disse assim: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi." A crença consiste em você crer em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no último dia e no predestino. Então, hoje vamos falar sobre o quinto pilar. Então, falamos sobre a crença em Deus Altíssimo seja, falamos sobre a crença nos anjos, falamos sobre a crença nos livros ou nas mensagens ou nas escrituras, falamos um pouco também sobre a crença nos mensageiros e chegamos ao quinto ponto, a crença no último dia. Estamos a traduzir como último dia o que foi citado na palavra do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e também nos versículos do Alcorão como al-yawm al-akhir. Al-yawm al-akhir. Al-yawm é o dia. Al-akhir é o último, o derradeiro. É chamado o último dia porque não há outra vida depois desse dia. A partir desse dia, temos aquilo que é a vida eterna. Ou seja, para melhor entender, é bom também falar a vida eterna. Ou, por exemplo, dizer o dia do juízo. Para melhor entender, a gente vai dividir quais são os assuntos que abrangem essa denominação. Quando se diz Yawm al-Akhir, o que isso abrange e no que consiste essa crença? Em primeiro lugar, vamos introduzir citando alguns versículos do Alcorão, onde Deus Altíssimo seja, cita a vida eterna. E se não fosse a vida eterna, não haveria por que ter uma revelação, uma orientação, por que seguirmos a religião de Deus. Porém, existe sim a vida eterna e nisso se baseia a crença do muçulmano. Crença em Deus e na vida eterna. E tudo aquilo que temos de crença além disso, como crer no mensageiro, crer nos mensageiros, crer no livro ou nos livros, nos anjos, está baseado nisso. Quem nos revelou que existe a vida eterna? Deus. E através do que ele nos revelou? Através da revelação, através da mensagem revelada ao mensageiro. Então, por isso, Deus Altíssimo seja, revelou os livros e enviou os mensageiros para orientar o ser humano sobre a existência da vida eterna e sobre a verdade da vida e o que é a vida e por que vivemos e para orientar o ser humano para que o ser humano estabeleça o sistema de Deus na sua vida e enquanto está nesse mundo. Deus Altíssimo seja cita sobre aqueles que creem. Diz assim: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dentre as ações daqueles que creem e dentre as crenças que eles têm, Deus disse assim:
e aqueles que creem naquilo que te foi revelado, ou seja, creem naquilo que é revelado a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e creem naquilo que foi revelado antes de ti. E depois disse, e na vida eterna, e na última vida, eles estão convictos. Ou seja, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Creem naquilo que é revelado ao mensageiro? Creem. Creem que antes dessa revelação a esse mensageiro, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, também foram feitas outras revelações? Sim, eles creem. E depois disse, e na última vida, eles são convictos. Então há essa convicção. E Deus Altíssimo seja, por exemplo, cita, aconselhando e orientando sobre a intenção que o muçulmano deve ter em suas ações, em sua adoração, em tudo que ele faz em vida. Diz assim: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Cita sobre esse mundo. Diz assim: saber que a vida terrena é apenas diversão, entretenimento, ornamento, enfeite, vanglória entre vós e ostentação acerca de riquezas e filhos. E depois Deus cita o que é a verdadeira vida depois disso tudo que vivemos aqui, nessa vida de imperfeição, onde, na verdade, devemos prestar atenção para que não sejamos levados por isso que é citado por Deus, pela diversão, pelo entretenimento. Isso é parte da vida, porém não é o objetivo do ser humano que é crente. Então aí depois disse, ela é como a chuva que cai sobre a terra, então as plantas nascidas com esta causam admiração aos cultivadores. Então, o exemplo desse mundo é o exemplo da chuva que é enviada por Deus, e quando brotam as plantas, as flores, isso causa admiração àqueles que cultivam isso. E em seguida, tudo isso resseca, ou seja, tudo isso vira inexistente. Assim é a história do mundo. Nós ou abandonamos e nos despedimos desse mundo, ou esse mundo vai se despedir da gente, se a gente, por acaso, alguém de nós alcança o fim dos tempos, né? Aí depois Deus disse assim, e na derradeira vida haverá veemente castigo e perdão de Deus. Ou seja, olha, o exemplo desse mundo é que esse mundo é ilusão. E depois, na vida eterna, há forte castigo e há também o perdão de Deus Altíssimo seja, qual nós rogamos e nós procuramos, inshallah ta'ala. E Deus Altíssimo seja cita a vida eterna, ou o termo, o último dia, de maneira resumida também. Cita assim, Deus diz assim, a virtude não está em voltardes as faces para o levante e para o poente. O que é a virtude? A virtude não é apenas a pessoa dirigir a sua face para um lado ou para o outro em oração a Deus. A virtude abrange muito além disso. O primeiro ponto que a virtude abrange é a crença. Aí então disse, mas a virtude é a de quem crê em Allah, depois disse, e no derradeiro dia, e nos anjos, e no livro, e nos profetas. E depois citou as ações como a oração, a caridade e assim por diante. Então citou aqui, a virtude abrange você crer, em primeiro lugar em Deus, depois citou em seguida, e no derradeiro dia, e citou, e nos anjos, e no livro, e nos profetas. E também, Deus Altíssimo seja, cita o último dia ou a vida eterna, decretando que isso ocorrerá. Ou seja, em resposta àqueles que não creem em ressurreição, em julgamento, não creem que depois desse mundo, após a morte, há uma outra vida, Deus Altíssimo seja revela versículos. Os versículos do Alcorão revelados ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele,
quando falam sobre crença, se baseiam em dois assuntos importantes. O primeiro assunto é responder àqueles que adoram a algo ou a alguém além de Deus Altíssimo seja. Estabelecer que ninguém merece adoração além de Deus. Imaginem, na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, havia pessoas que ainda seguiam a religião de Abraão, porém, junto com isso que eles seguiam, misturaram a adoração a estátuas, invenção de crendices, de práticas que Deus não estabeleceu. Então, Deus revela que somente Ele merece adoração e ordena que cada indivíduo negue tudo aquilo que é adorado além de Deus. Por isso dizemos, La ilaha, não existe divindade que merece adoração a não ser Deus. O segundo assunto é estabelecer que existe a vida eterna, existe depois da morte uma vida na qual somos julgados. Esse mundo é um mundo de exame e de teste, e depois desse mundo há o julgamento justo de Deus. Essa é uma vida de agir, de trabalhar com crença, e na outra vida não há mais trabalho e não há mais crença, é a vida onde o ser humano colhe aquilo que teve de crença e aquilo que teve de ação nesse mundo. Então, como Deus Altíssimo seja, cita esse assunto, o assunto da crença no dia do juízo ou na vida eterna. Então, o primeiro ponto que podemos citar sobre esses versículos e como isso nos traz a convicção, porque temos também que abranger o assunto de forma a termos convicção nessa crença. Essa crença não pode estar constituída sobre dúvida. Tem que estar constituída sobre alicerce sólido e convicção. Então, a resposta de Deus àqueles que negam a ressurreição ou a vida eterna, ou aqueles que são materialistas, aqueles que só creem naquilo que vem, naquilo que lhes é apresentado a olho nu, naquilo que podem tocar, ver ou ouvir. Então, Deus Altíssimo seja expôs o assunto da seguinte maneira. Por exemplo, em um versículo dos versículos do Alcorão, em Surat At-Taghabun, disse assim: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Deus Altíssimo seja, primeiro, cita aquilo que é alegado por aqueles que descreem. Disse assim: os que descreram pretendem que não serão ressuscitados. Jamais eu vou ser ressuscitado. Como eu vou ser ressuscitado se eu, quando morro, não tenho mais vida? Os meus ossos irão, o meu corpo irá se decompor, irei virar pó. Então, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Então, a tradução por inteiro: aqueles que descreem, aqueles que descreram, alegam que jamais irão ser ressuscitados. Dize, então Deus ordena, diga o seguinte: sim, por meu Senhor sereis ressuscitados. Vejam aqui, isso na língua árabe é a reunião de vários assuntos de citação com certeza, ou seja, disse, bela, sim, por Deus, sim, eu juro por meu Senhor que serão ressuscitados. Ou seja, está ordenando a dizer com convicção e com certeza. Em seguida sereis informados do que fizestes, e isso para Allah é fácil. São vários os versículos, então, onde Deus Altíssimo seja dirige a palavra àqueles que negam a vida eterna. Em outro versículo, Deus disse assim: e juraram por Allah solenemente que ele não ressuscitará os mortos. Em verdade, irá ressuscitá-los, mercê de sua infalível promessa. Porém, a maioria dos humanos ignora. Ele o fará para elucidá-los na sua diversidade
divergência, a fim de que os descrentes reconheçam que eram mentirosos, para que saibam que mentiam e que estavam em erro. Muitos são os versículos, e a partir desse último versículo a gente entra em outro assunto, que é a prova racional da ocorrência do último dia, da vida após a morte, da ressurreição, da vida eterna. Utilizamos vários termos para ficar bem claro o assunto. Então, a prova racional, isso é alcançado de forma lógica. Ninguém pode ter o argumento de que, olha, eu não assimilei. Todo ser racional pode assimilar isso. Ou seja, existe a prova racional e Deus decretou que assim será e avisou sobre isso. Nesse último versículo, lemos que Deus Altíssimo Seja disse assim: Ele o fará para elucidá-los na sua divergência, a fim que saibam os descrentes que eram mentirosos. Ou seja, existe divergência nesse mundo. Existem várias crenças, várias opiniões. Existe, além disso, também quem comete a injustiça, quem sofre a injustiça. Então, de maneira lógica, se cremos que quem criou esse mundo é perfeito e criou com perfeição, ele deve, então, praticar a justiça. E isso só pode acontecer além desse mundo, já que nós sabemos que nesse mundo não existe o exercício da justiça plena. Ou seja, aquele que tem a descrença em Deus e é contra Deus, ele nesse mundo está equiparado naquilo que ele vive, naquilo que ele tem, naquilo que o Criador concede a ele, com aquele que é crente, com aquele que crê em Deus e faz as boas obras, intencionando a face de Deus. Também, o injusto vive melhor e está muito melhor do que aquele que é cometido contra ele a injustiça. Então, esse primeiro argumento lógico a gente pode denominar como Deus não criou esse mundo à toa. E isto não pode ocorrer porque Deus é perfeito. E também podemos denominar que, nesse argumento, ou seja, é impossível que Deus tenha criado esse mundo à toa. É imprescindível e é necessário que haja um dia onde é exercida a plena justiça do Criador. E também podemos dizer assim, nesse argumento lógico, percebemos que nesse mundo o justo ele não é recompensado pela justiça que exerce. E aquele que é injusto não é condenado pela injustiça que ele comete contra as pessoas, contra os grupos, contra os oprimidos. Então tem que haver um dia onde isso ocorrerá. Então, apresentado esse argumento, aí lemos como Deus Altíssimo Seja determina isso para nós no Alcorão Sagrado. Deus Altíssimo Seja diz assim: penseis que vos criamos em vão e que a nós não retornariam? Ao citar um dos episódios do dia do juízo, do dia do julgamento justo de Deus, Deus diz assim: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ? Vocês pensaram, vocês suporam que Deus vos criou em vão, à toa, por brincadeira, e que vocês não retornariam a Deus? Aí depois, no seguinte versículo, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Sublime, exaltado, altíssimo seja, altíssimo está Deus, e exaltado seja Deus, e Ele está acima de fazer isso. E em outros versículos, Deus Altíssimo Seja diz assim: e não criamos em vão o céu e a terra e tudo o que existe entre ambos. Essa é a conjectura, esse é o pensamento
Assim pensam aqueles que descreem. Então, ai daqueles que descreem por serem condenados ao fogo. Ou consideraríamos os que creem e fazem as boas obras como os corruptos na terra? Pode Deus, aquele que é justo, que é perfeito, equiparar, igualar aqueles que creem e fazem as boas obras, igualar eles com aqueles que são corruptos? Observem o que existe de corrupção no mundo, o que existe de injustiça, de matança, de guerras, o que existe de sofrimento. Quem promove esse sofrimento? Quem é o culpado sobre isso? É exercida a justiça nesse mundo a favor desses ou contra aqueles? Não. Então Deus diz assim: ou consideraríamos os piedosos como os injustos? A resposta é que não. Então Deus expõe isso como uma interrogação e a pessoa, ao ler essa interrogação, reflete e confirma. Então, Deus Altíssimo seja, está acima e livre e isento de fazer isso ou de causar essa injustiça. Então, esses são alguns dos versículos. E também Deus Altíssimo seja expõe o assunto, citando que esse mundo é um mundo de teste, é um mundo de exame. É por isso que nesse mundo a injustiça ocorre e não há o julgamento pleno contra ou a favor de um grupo ou outro, contra aqueles que são injustos ou contra ou a favor daqueles que sofrem a injustiça. Então Deus Altíssimo seja disse assim, por exemplo, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Aquele que criou a morte, vejam, citou primeiro a morte e depois citou a vida. Criou a morte e a vida para vos provar, vos examinar quem de vós é melhor em obra. E depois Deus Altíssimo seja, em outro verso, disse assim, ou supõe aqueles que, ou supõe o ser humano que apenas podemos dizer cremos e não seremos examinados, não seremos provados. Então, Deus Altíssimo seja expõe em vários versículos esse argumento racional ou a crença na vida eterna, a crença no último dia dessa maneira, para que aquele que não crê possa raciocinar sobre o assunto e aquele que crê possa aumentar a sua crença e ter a plena convicção sobre o fato da ocorrência desse dia, que é a vida eterna. Também, Deus Altíssimo seja cita que quem tem o poder de iniciar a criação é perfeitamente capaz de recriar. Ou seja, o materialista diz, como esses ossos vão se recompor de novo e iremos viver outra vida depois dessa vida? Já que o que nós vemos nesse mundo é que nós morremos e se decompomos. Tem algo que nos é tirado desse corpo e que nos faz morrer. E aí depois iremos falar sobre o assunto da morte. Então o materialista diz, como é que iremos ser recompostos? Então, como Deus Altíssimo seja, cita isso. Então, Deus nos criou, nós existimos, o universo existe. E isso tudo, e nós existimos, e todo esse universo existe sem exemplo anterior, sem similar. Deus criou inicialmente. Então, Deus recriar, e Ele decretou que assim Ele irá fazer, isso pode ocorrer. E Ele decretou que ocorrerá. E não há fácil e mais fácil e menos fácil para Deus Altíssimo seja. Então, Deus Altíssimo seja disse assim, em Surat Rum, Ele é quem origina a criação e logo a reproduz, porque isso lhe é mais fácil. Para aproximar do raciocínio humano, a recriação, a reprodução é mais fácil do que a criação, do que a produção da primeira vez. Porém, Deus Altíssimo seja, para Ele não existe essa medida de mais fácil e menos difícil, e menos fácil e mais difícil. Porque Deus é o Todo-Poderoso,
Altíssimo e exaltado seja. E Deus Altíssimo seja, depois de propor esse exemplo, diz assim: seu é o mais elevado exemplo nos céus e na terra, ele é o poderoso, o prudentíssimo. E também em outro versículo, e esse versículo que vamos citar foi revelado quando um homem veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e o desafiou, depois de ouvir que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, aconselhava e orientava que irá acontecer a ressurreição dos mortos depois dessa vida. Por isso devemos ser nesse mundo monoteístas, adoradores somente a Deus e seguir a religião de Deus. Então desafiavam ele. Então um homem veio segurando alguns ossos e que estavam já decompostos, e ele, mostrando isso ao mensageiro de Deus, disse: você alega que iremos ser ressuscitados depois de se tornar pó dessa maneira? Então Deus revelou assim: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. E ele nos propõe um exemplo e esquece da sua criação, esquece do seu início. Qual é o nosso início? Fomos criados a partir de uma gota seminal, a partir do esperma. E ele esquece o seu início e propõe, desafia a Deus Altíssimo seja: como eu serei recomposto? Aí Deus Altíssimo seja diz assim: quem poderá então reviver os ossos quando já estiverem decompostos? Essa é a pergunta desse que desafia. Dize: revivê-los-á quem os criou da primeira vez, porque é conhecedor de todas as criações. Então, Deus Altíssimo seja, propõe um assunto dessa maneira, de forma racional e de forma lógica, para que o ser humano assimile esse importante assunto. Há também uma outra prova racional que é revelada por Deus Altíssimo seja, quando Deus Altíssimo seja cita o exemplo da terra árida, que quando recebe a água, brota os mais belos frutos, plantas, brota o verde, e depois se torna seca. Isso é exemplo da ressurreição, e Deus, ao citar isso, disse: isso porque Deus é a verdade, porque Ele ressuscita os mortos. Ou seja, iremos retornar a Deus, Altíssimo seja. E podemos citar os versículos por escrito, se Deus quiser. Depois disso, depois de citar essa introdução, temos os assuntos que compõem o assunto do último dia. Os assuntos que compõem a crença na vida eterna. Vamos citar 3 assuntos que antecedem o que é o fim do mundo, que são o que é a morte, a vida no túmulo, e o terceiro assunto, os sinais do fim do mundo. E depois desses 3 assuntos, temos tudo aquilo que abrange a crença na vida eterna após o fim desse mundo. E aí vamos citar várias etapas, ou várias plataformas, ou vários assuntos que foram citados por Deus Altíssimo seja no Alcorão, ou pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, em suas palavras, sobre aquilo que abrange o último dia, a vida eterna. Então, antes de entrarmos nos assuntos que estão além do fim dos tempos, além do fim desse mundo, vamos citar então, de forma bem resumida, sobre a morte, sobre o túmulo e sobre os sinais do fim do mundo. Para finalizar o nosso tempo, então citamos a morte. Exatamente o que é a morte? Por que citar o assunto da morte nesse assunto do último dia ou da vida eterna? Porque a morte é exatamente a transferência do ser humano desse mundo, dessa dimensão ou dessa etapa,
para o outro mundo, para outra dimensão, para outra etapa, quando ele então tem todas as barreiras abertas e vê a eternidade. Enquanto nesse mundo, sendo esse mundo uma vida de teste, no qual somos encarregados de crer e de seguir as normas de Deus Altíssimo seja, então nesse mundo nós não vemos a olho nu, não ouvimos, não temos acesso a tudo isso que é da crença no invisível, como denominamos, al-iman bil-ghaib. Então, a morte é a transferência de uma morada para outra morada, a transferência de um mundo para outro mundo. E a morte é simplesmente o recolhimento da alma do corpo do ser humano. O que nos faz viver é a alma. E a alma, na verdade, ela não morre. A alma, ela é recolhida do corpo. Enquanto a alma está no corpo, temos vida. Vivemos nesse mundo, crescemos. E aí, então, quando Deus decreta que tal indivíduo termina o seu ciclo nessa vida, o seu período de vida, então a alma é recolhida. Então, nós lemos isso em Surat al-Mu'minun, onde Deus Altíssimo seja cita as etapas da vida do ser humano. As etapas, as diversas etapas da vida do ser humano. Quando Deus cita que somos criados dentro do ventre materno, somos então ali criados e tem várias etapas nessa criação. O esperma, depois o coágulo de sangue, depois o feto que é formado dentro do ventre. Ali temos uma vida específica. Depois nós nascemos e vivemos nesse mundo, fil hayat dunya. E aqui nós temos a vida que conhecemos no dia de hoje, essa vida na qual vivemos. A transferência nossa dessa vida com a morte para a outra vida é como a nossa transferência da barriga de nossa mãe para esse mundo. Imaginem vocês se alguém informasse o feto que está ainda na barriga da mãe, ele ainda não é recém-nascido. Você vai se transferir desse mundo no qual você está, nessa escuridão, nesse aperto, irá nascer e viverá num mundo onde tem céus, terra, mar, pessoas ao seu redor. Você vai ter que procurar o seu alimento, irá crescer e tudo mais. Também ele deve crer se ele for avisado disso. E também nesse mundo nós somos avisados e orientados de que a partir do momento em que a alma é recolhida do nosso corpo, assim como a alma foi soprada no nosso corpo quando vivíamos na barriga de nossas mães, quando essa alma for recolhida, iremos nos transferir para um mundo onde haverá uma vida de tal forma, haverá a congregação perante Deus, o acerto de contas, o julgamento, paraíso eternamente ou inferno eternamente. Então, a primeira dimensão, a vida dentro do ventre materno. A segunda dimensão, a vida nesse mundo. Quando nós recebemos a orientação de Deus, cremos, ou outros descreem, assim por diante. E a terceira vida, a terceira dimensão, a terceira etapa, a vida quando ele espera o fim do mundo, e quando acontece o fim do mundo, acontece a ressurreição de todos os mortos, então todos os seres humanos que viveram nesse mundo são ressuscitados, então acontece a quarta etapa, a quarta dimensão, depois do fim do mundo, e havendo a ressurreição e tudo aquilo que sucede e que acontece depois da ressurreição. Então, a partir desse assunto, nós entramos no assunto da vida no túmulo. Ou seja, tudo aquilo que abrange o que foi citado para nós sobre a vida no túmulo, e com isso a gente finaliza a nossa aula. E isso na língua árabe é chamado de fitnatul qabr, wa azabul qabr, wa na'imul qabr. Ou seja, a tentação dentro do túmulo
e o tormento que acontece no túmulo e também o conforto que acontece para o ser humano no túmulo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nos informou sobre isso e citou para nós que quando a pessoa morre, ao ser enterrada, existe a interrogação dentro do túmulo depois de seu enterro. E vem até ele 2 anjos e dizem a ele: quem é o teu Senhor? Quem é o mensageiro em quem você creu, acreditou? E qual é a tua religião? Aquele que foi firme nesse mundo, na religião de Deus, ele diz: a minha religião é o Islã, o meu Deus, o meu Senhor é Allah e o meu mensageiro é Muhammad. E aquele que não foi seguidor disso irá gaguejar e irá dizer: não sei. Ouvi as pessoas dizerem algo. E ali começa uma vida ou de conforto ou de tentação e tormento. Na verdade, também é citado que todas as pessoas irão passar por uma tentação no túmulo. Até é narrado que no enterro de um grande companheiro do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, chamado Sa'd ibn Mu'adh, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse assim: no túmulo existe um aperto, se alguém fosse se salvar disso, Sa'd ibn Mu'adh iria se salvar. Sa'd ibn Mu'adh é citado que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: em seu enterro, participaram em seu enterro 70 mil anjos. Enfim, é uma pessoa nobre e de muita crença e que foi elogiada pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Imaginem, ele disse: se alguém se salvasse do tormento no túmulo, quando desce no túmulo, iria se salvar Sa'd ibn Mu'adh. Por isso é da educação do muçulmano pedir a Deus Altíssimo seja que o salve do inferno e da tentação nesse mundo e da tentação no outro mundo e da tentação no túmulo. Por exemplo, das preces do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e isso significa que a vida no túmulo existe, é real. Ele dizia assim: Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr. Ó Deus, peço proteção em ti do castigo no inferno e do castigo no túmulo. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não diz nenhuma palavra à toa. Então, significa que existe uma vida plena no túmulo e existe uma outra dimensão no túmulo que nós não temos acesso. Então, no túmulo começa já a primeira etapa para a vida eterna, mesmo antes do fim dos tempos, do fim do mundo. Tá? Então, o profeta dizia assim: ó Deus, peço proteção em ti, do castigo no inferno, do castigo no túmulo. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. E peço proteção em ti da tentação na vida e na morte e da tentação do falso Messias. E no Alcorão Sagrado nós assimilamos e entendemos a tentação no túmulo no versículo onde Deus diz assim: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Deus Altíssimo seja cita sobre o faraó que perseguiu a Moisés e o exército que estava com ele. Deus Altíssimo seja cita sobre o tormento, o castigo que eles vão ter. Diz assim: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. O fogo lhes será apresentado, ou eles serão apresentados ao fogo de noite e de dia. E depois disse: e no dia em que ocorrer a ressurreição, introduzam os familiares do faraó no pior dos castigos. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Então significa que eles se apresentam ao castigo antes de acontecer a ressurreição. Então, isso é algo sobre o túmulo
Então, há uma vida no túmulo, à qual nós não temos acesso, porém cremos que ali há uma vida. E o profeta, então, que a paz de Deus esteja com ele, citou detalhes sobre isso, muitos detalhes sobre aquilo que acontece no túmulo. E disse, por exemplo, o túmulo ou é um jardim dos jardins do paraíso, ou é um pedaço um pedaço do inferno. Ou é um jardim do paraíso, ou é um pedaço do inferno. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também citou sobre a pessoa que é agraciada por Deus e tem a misericórdia de Deus por aquilo que ele teve de crença nesse mundo, por aquilo que ele realizou de bem nesse mundo, de adoração a Deus nesse mundo. Essa pessoa lhe é aberta uma porta ao paraíso. E em seu túmulo vem de seu clima e de sua temperatura e das concessões que Deus dá àqueles que estarão futuramente no paraíso. E também, em contrapartida, é citado que aquele que estará futuramente no inferno vem em seu túmulo do clima do inferno e do tormento que as pessoas têm no inferno. Isso que significa é um jardim do paraíso ou é um pedaço do inferno. E aí a pessoa dentro de seu túmulo, quando ela é agraciada com a misericórdia de Deus, ela diz: ó Deus, faça com que esse mundo acabe. Por quê? Porque ele quer logo ser introduzido no paraíso, do qual ele já teve informação e para o qual já lhes foram abertas as portas e as barreiras. Ele já conhece o seu lugar no paraíso. E aquele que está condenado, ele diz: Rabbi la tuqim as-sa'a. Ó Deus, não faça com que esse mundo acabe. Então, esses são alguns assuntos que a gente citou sobre esse nobre e sobre esse importantíssimo assunto. Citamos, então, a crença no último dia, a vida eterna, como Deus Altíssimo seja responde aos descrentes ou aos materialistas sobre o fato da ocorrência da ressurreição e da vida eterna, algumas provas racionais dentro do Alcorão Sagrado sobre a ocorrência da ressurreição e da vida eterna, e citamos sobre a morte, no que consiste a morte, a transferência desse mundo para o outro, através do recolhimento da alma do corpo do ser humano, e não é o fim de tudo, mas é o fim somente do corpo, que era o depósito dessa alma para que exista a vida nesse mundo. E citamos também algo sobre a vida no túmulo, que é chamada, entre aspas, a vida intermediária. Uma vida onde vivem todos aqueles que morreram desde a época de Adão até o fim do mundo, e aqueles que morrem hoje, que morreram há pouco tempo, que irão morrer mais à frente, têm uma vida, uma dimensão específica, numa vida que é a espera para o fim dos tempos, para que depois ocorra a ressurreição. Nos falta citar algo, um resumo sobre o que ocorre de etapas na vida eterna e no último dia, a partir do fim do mundo, inshallah ta'ala. Citaremos isso mais adiante, posteriormente, inshallah ta'ala, e então devemos ter mais uma aula que abrange o assunto do último dia da vida eterna. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que sejamos daqueles que Ele concede a eles a salvação e não a condenação nesse dia em que todos irão ser reunidos e julgados perante Ele subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.